Estamos aqui para mais um podcast da Felipe Souza Imobiliária, aqui da cidade de Itaió. E hoje o meu convidado é um grande amigo, um profissional aí na área que envolve também o mercado imobiliário, tanto urbano como rural. Meu amigo Luiz Felipe Gonzaga Alves. Ele é engenheiro florestal formado pela UDESC, também foi técnico florestal pelo Instituto Federal de Rio do Sul, morador aqui da cidade de Itaió. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Para mim é um prazer, Felipe. Opa. A gente vai ter um bate-papo hoje aí a respeito de algumas particularidades, principalmente que atinge a área do nosso amigo Gonzaga, que é a parte florestal e ambiental. Luiz, quer contar um pouquinho pra gente como é que é a tua história, como é que foi a tua história, o que te fez te formar em engenheiro, só pra gente entender um pouco, e dizer aí onde é que está o teu escritório, onde é que você atua aí hoje, a tua área de atuação na cidade ou na região. Bem, Felipe, tudo começou quando eu vim com 2 anos de idade para Itaió, né? Então eu cheguei em Itaió com 2 anos de idade, comecei a estudar aqui. Com 14 anos de idade eu tive a oportunidade de ir para o Instituto Federal, que antigamente chamava Escola Agrotécnica Federal. Isso. Me formei como técnico e depois fui fazer daí a escola, a universidade, na UDESC, né, do estado, engenharia florestal. E aí desde então já são 13 anos de mercado, 12 anos trabalhando aqui em Itaió. Fiquei praticamente quase 1 ano em Porto Alegre, então já são mais de 12 anos aqui só na cidade de Itaió atuando nessa parte do licenciamento. Bem bacana. E fala para o pessoal, Luiz, onde você tem o escritório hoje e algumas das áreas que você atinge. Por exemplo, qual é o tipo de serviço que você presta hoje na região? O escritório hoje ele fica em cima da Caixa Econômica, né, Federal, bem no centro de Itaió, né, não tem erro. E hoje a minha área de atuação é a parte de licenciamento ambiental. Então muita gente confunde às vezes a parte de topografia com licenciamento. Isso é importante também ressaltar, até porque na área de imóveis também tem muito essa parte de topografia, né, agrimensura, medição de terreno e tudo mais. Essa parte eu não trabalho, na parte de licenciamento ambiental. E aí abrange N situações, né, desde empresas, até pequenos produtores rurais, loteamentos e várias outras situações. Bem legal. É um fator muito importante, né? Principalmente, e tanto na área rural quanto na área urbana, né, Felipe, Luiz? A gente precisa desse serviço. Eu estava conversando com alguns clientes meus e sempre tem umas dúvidas recorrentes. Então, até pegando esse gancho, eu tenho algumas perguntas para fazer para ti, justamente nessa área, né? Para daqui a pouco estar esclarecendo mais para o pessoal, claro. Depois do vídeo, se alguma pessoa tiver interesse, se alguém tiver uma outra dúvida, quiser chamar ali, a gente prontamente atende, né? Para questões de impacto no mercado imobiliário, Luiz Felipe, aqui tem uma pergunta aqui: qual seria o processo para regularizar um imóvel com parte de área de APP? Essa foi a pergunta de um cliente meu. É importante ressaltar, Felipe, quando a gente entra na esfera, né, de área de APP, que são as áreas de preservação permanente, para você regularizar um imóvel, tem que partir do ente público. Por quê? Porque elas têm umas metragens, que é regularizado por lei federal, só que o próprio governo federal trouxe esse poder para os municípios, poder regularizar as áreas de preservação permanente, principalmente a área urbana. Então, por exemplo, Itaió hoje, no centro da cidade, o Itajaí é 15 metros. Então, áreas consolidadas, que chamam pela lei. Áreas consolidadas são áreas que já têm a infraestrutura urbana. Já vai ter água, já vai ter luz, já vai ter esgoto. Então essas são áreas consolidadas. Então elas podem respeitar ali a questão dos 15 metros em área urbana. Já em área rural, aí tem que respeitar o código que é federal. Aí vai para 30 metros, nossos ribeirões de hoje, 50 metros nascentes. Salvo, né, também áreas consolidadas rurais, que daí são áreas para produtores, né, vai variar, de 18 hectares até mais de 72 hectares, vai variar essa metragem, que vai de 5 metros até 30 metros, que ele pode deixar nessa área consolidada, que é uma área que ele já usava antes de 2008, Bacana. basicamente. É muita informação, legislação que precisa estar atento nessa questão, né? Uma outra dúvida muito frequente, Luiz Felipe: qual é a diferença de APP? Isso o pessoal tem muito. Qual é a diferença de área de preservação permanente, que é a APP, e a reserva legal, ou área verde? A APP é a área de preservação permanente. São áreas que estão regularizadas pela lei, que são áreas, a grosso modo, são áreas à beira de ribeirões, de nascentes, são áreas que têm que ser mantidas, áreas com uma declividade muito alta,
Na nossa região não vai caber, mas são topos de morro, que são acima de 1.800 metros de altitude. Também. Então, a área de APP, manguezais, que também não é uma questão para nós aqui, mas ela tem lá essas particularidades. A diferença é que a reserva legal ela é um percentual dentro do imóvel, tá? Isso a gente fala na área rural, que o proprietário ele tem que deixar essa reserva legal, que é os 20% do imóvel. Mas isso anteriormente. Hoje, com o cadastro ambiental rural, depois de 2008, se a pessoa não tem aqueles 20% e ela fez dentro do prazo da regularização, ela vai ficar com aquilo que ela tem. Então ela vai regularizar aquilo que ela tem no imóvel dela e não vai precisar compensar em outro imóvel e tudo mais. Quem perdeu o prazo, infelizmente, lá na frente, se o governo pedir, vai ter que fazer essa regularização do imóvel. O cadastro ambiental rural, para quem os agricultores conhecem, é o CAR, né? O CAR, o famoso CAR. Que toda a área rural tem que ter o CAR e o INCRA. Isso, é importante. Cadastrado. Vou fazer uma transação num banco, vou fazer uma transação no registro de imóveis, esses órgãos sempre vão pedir esse CAR. Para o cliente que tem uma área rural, o Luiz Felipe, ele não tem o CAR, como é que ele faz para proceder? Isso é um problema ou é fácil de regularizar? O CAR ele é bem tranquilo de regularizar. Ele vai procurar ou um profissional de confiança dele ou a prefeitura, né? E um desses ali vai poder estar auxiliando ele a fazer esse cadastro ambiental rural. Ele vai fazer em cima daquele imóvel, daquela área que ele tem ali hoje, né? Tranquilo. Outra pergunta, outra dúvida do pessoal é assim: é possível construir em um terreno com vegetação nativa? Eu acho que entra a questão da supressão, a dúvida da supressão, né, Luiz Felipe? Então, eu tenho um terreno, hoje é mais complicado eu entrar com uma supressão. A supressão é eu vou até querer que tu explique também mais no linguajar popular, talvez, né? A supressão quer dizer a autorização para tirar a mata nativa. É mais ou menos isso? Que você fazer o corte raso. Fazer o corte. Isso é mais fácil fazer na área urbana, na área rural? Os dois têm as suas particularidades? Dá uma... Felipe, os dois têm as suas particularidades, rural e urbano. Então não dá para dizer que um é mais fácil que o outro, porque cada um tem a sua particularidade, né? Quando a gente vai para a esfera rural, essa questão de fazer a supressão de vegetação, o corte raso, ela é mais para o pequeno produtor rural, em sua grande maioria, do que a gente vê hoje aqui, né, nos exemplos que eu tenho, mais de 12 anos atuando. Então o pequeno produtor rural, ele pode tirar até 2 hectares do imóvel dele. Aí a gente entra numa esfera que, lógico, isso tem que ser analisado com calma, analisado porque são N situações da lei federal que a gente tem que analisar para ver se o imóvel atende o pré-requisito para fazer essa supressão. Mas, teoricamente, são 2 hectares que ele pode estar tirando e ele, assim, a grosso modo, ele tem que ser um pequeno produtor rural, no mínimo 80% vindo da renda vindo da agricultura. Ele vai poder tirar esses 2 hectares de vegetação, né? Salvo, aí vem a questão da PP da reserva legal, que é interessante. Porque nesse tipo de caso, a reserva legal dele tem que estar fora da área de APP. Entendi. Então ele tem que ter as áreas de APP mais 20% de reserva legal, de mato, para daí poder fazer o pedido. Luiz, meu amigo, eu queria te fazer uma pergunta particular agora. O que tu acha dessa lei? Ela é uma lei federal, né? A gente tem que seguir ela, não tem para onde correr. Mas a gente olha aqui onde a gente está inserido, nossa região, tu vê muita área de mato ainda. E às vezes o produtor, a gente hoje aqui, a nossa realidade são micro propriedades. A gente tem propriedades de 3 hectares, de 10 hectares, de 15 hectares produtivas, onde o agricultor ele tem, pode ter um pouco de arrozeira, pastagem, né, cultivo e reflorestamento, alguma coisa. Então são propriedades mistas, pelo que a gente vê. Então tu não tem uma... E ainda vem a questão da lei ambiental que, minha grotinha já não posso plantar aqui, não posso fazer isso aqui, não posso construir aqui. Como é que tu vê, particularmente, pessoalmente, essa questão? Tu acha que é um pouco de exagero? Olha, eu vou te falar assim, minha opinião bem particular, né, que fique bem claro isso. Eu sempre falo com meus clientes, no meu ver, o ideal seria a propriedade ela atender, respeitar as áreas de preservação permanente, deixar 20% daquele imóvel que ainda falta, que é a reserva legal, se possível ainda conectando com outras vegetações que tem ao entorno, para a gente criar o famoso corredor ecológico, né? Para ter um mato ligando a outra propriedade, e a partir daquilo ali, cortar tudo que for possível para poder que seja agriculturável. Então, lógico, ela não vai cortar uma grota, né? Com um trator não posso trabalhar com assim, mas
que for, ele poder cortar aquilo ali e poder produzir. Que a gente vê, né? Muitas áreas planas que seriam aproveitadas, tu não tem autorização para fazer o corte e produzir e tá aí fazendo as questões, né? Porque quando trata na área rural ali, o produtor, são tantos quesitos que ele tem que atender na legislação, que muitas vezes ele vai ter um mato sobrando e não vai poder atender a legislação. Né? E aí, voltando ainda na tua pergunta inicial, quando a gente fala de supressão em área urbana, essa área urbana ela precisa também atender certos requisitos. Primeira coisa, a gente saber se o imóvel ele é perímetro urbano antes ou depois de 2006, porque 2006 é a data que veio a lei federal, né, da Mata Atlântica, que permite o corte dessa vegetação. E aí, nesse caso, pode ser pessoa física, pode ser pessoa jurídica, ela pode estar fazendo o corte no percentual que a lei diz. Então vai ter um percentual que ela vai poder cortar. Então, às vezes, muitas vezes vai passar de 2 hectares. Então, nós temos projeto hoje já de 3 hectares, 4 hectares, 5 hectares de vegetação, mas que se a pessoa for olhar no imóvel, sobrou muito mais vegetação fora a área de APP. Essa na área rural, como você falou. Na área urbana. Na área urbana. Na área urbana. Então, pode ser pessoa física, jurídica. Independente do tamanho do terreno, Luiz? Só vou poder ter esses 2 ou 3 ou 4 hectares aí para fazer a supressão. Quando a gente trata na área urbana, não tem limite. Sim. Então, tu vai poder pegar se tiver um terreno de 10 hectares em área urbana, tu vai tirar às vezes 50% até 80% do imóvel. Tu pode tirar de vegetação. Entendeu? Então, tu pode fazer isso. Tu pode tirar de 500 metros, de 100 metros quadrados a X. Aí tu vai respeitar o percentual, que vai de 50% até 80%. Mas por isso que é importante saber se é antes ou depois de 2006. Isso vai ditar bastante, lógico. Uma outra pergunta. Todo estudo, né? Uma outra pergunta, Luiz, sobre essa parte de supressão. Hoje tem pessoas que elas usam a propriedade para sobrevivência, né? Para a renda da família e tudo mais. A pessoa tem uma área ali de 15 hectares e ela hoje precisaria abrir até uns 3, 4 hectares para produção. É possível? Tem um pedido especial para essa finalidade ou não? A lei é muito clara no... Se ela for uma área rural... Área rural. 99% do que a gente vê vai cair na esfera dos 2 hectares, que é o máximo. Meu Deus. Por quê? Senão, eu acho que mas tudo é 2 hectares? Não. Mas só que se você quiser tirar um dia mais que 2 hectares, aí a gente fala em estágio inicial. Estágio inicial é uma vegetação bem capoeira, que a pessoa deixou há 5, 10 anos para trás, deixou para trás, não plantou mais, e a média da altura das árvores vai dar 4 metros, assim, a grosso modo. Tudo isso tem que fazer estudo, lógico, fazer os inventários, fazer o levantamento, né? Aí ela não tem limite. Mas daí não tem árvores grandes. Não tem árvores grandes, são árvores mais finas. Capoeirão. Bem capoeira. Então, média, 4 metros de altura, tu vai olhar assim, vai ver 4 metros de altura. Aí ali não tem limite, ali pode tirar 2, 5, 10, 20, respeitando logicamente de novo APP e os 20% do mato. É bem complicado. Show de bola. Meu amigo, para loteamento e empreendimento, a gente tem algumas questões aqui também. Se tu puder ajudar a gente nesse sentido, né? Aqui tem um cliente, investidor, que ele está pensando em captar uma área aqui na cidade. E ele queria saber assim, quais são as etapas ambientais obrigatórias para aprovar um loteamento residencial numa área urbana. Por exemplo, qual que seria daqui a pouco os primeiros quesitos, princípios para ele analisar essa questão? A primeira coisa, quando a gente entra na parte ambiental, Felipe, principalmente o loteamento, é fazer o pedido da licença ambiental prévia, que é a famosa LAP. Esse estudo nada mais é do que a viabilidade do imóvel. A viabilidade ambiental do imóvel. Dentro dessa viabilidade, e em paralelo a ela, também vai entrar alguns outros pedidos de viabilidade junto à prefeitura, né? Viabilidade de uso do solo, viabilidade junto à Casan, junto à Celesc. Tudo isso tem que andar junto para poder saber se o imóvel vai ser viável ou não. Muitos loteadores, é possível hoje, com alteração na lei estadual, você quebrar 2 etapas. Porque tem a licença prévia, a de instalação e a de operação. A prévia vai ser a viabilidade. A licença ambiental de instalação, quando ela sai, aí o proprietário já pode começar a executar as obras, logicamente junto com o alvará da prefeitura, que é outro setor. Certo. Mas ela já vai conseguir executar as obras. Quando a gente trata, você consegue já fazer a LAP e a LAI junto. Logicamente entregando todos os estudos das duas junto.
Porém, muitos empreendedores gostam de entrar com a LAP separado da LAI, porque às vezes aquele imóvel pode ser que não tenha a viabilidade e corte o empreendimento ali já no início. Entendi. Tranquilo. E todo esse tipo de serviço você auxilia e assessora? Sim. Vamos na compra e venda, Luiz. O que o comprador precisa observar antes de adquirir o imóvel com área de mata ou APP? Isso talvez serve até como se proteger legalmente, mas serve até também para a questão urbana ou rural, né? A primeira coisa é ela contratar o profissional, né, qualquer profissional, para poder fazer a viabilidade daquele imóvel. Saber o imóvel, pegar a matrícula do imóvel, ver se não tem nada ali que seja também, que esteja averbado na matrícula, que você não possa fazer a supressão. Então é primeiro fazer a viabilidade daquele imóvel. De toda essa complexidade ali que tu me passou, né, da LAI, LAP, que isso é bem complexo até para quem nunca ouviu falar disso aí, tudo esses encaminhamentos e tal, logicamente a gente vai precisar de uma assessoria nisso, né, o investidor. E qual que é o prazo que o órgão público que vai responder, que vai dar ele tem para cada etapa dessa, assim, só para a gente ter uma noção também de tempo, porque às vezes demora, a gente vê que tem empreendimentos às vezes que demora a acontecer. E qual que seria esse prazo? Olha, pela legislação estadual, o prazo para o órgão ambiental se manifestar são 3 meses. Então, em 3 meses ele teria que já estar se manifestando sobre o estudo, né? Claro, se tiver algum adendo, alguma coisa assim, Às vezes acontece de ter algo negativo, algo mais documentação e tal, e daí que vai, toda vez ele tem esse prazo, então que vai solicitar alguma alteração no projeto por causa disso ou daquilo, né? E fazer toda essa tramitação, solicitar às vezes até mais documentação, às vezes pode passar. Mas o prazo, pela lei, seriam 3 meses. A gente vê, eu como na área, né, imobiliária da cidade, eu vejo a importância hoje de um loteamento urbano, né? Então, avaliando até para a prefeitura, para os órgãos ambientais, o investidor do loteamento, ele é o cara que mais tem o risco no negócio, né? Tanto se ele vai fazer uma permuta ou não, né, nessa parte da área urbana, mas a pavimentação é com ele, a parte de Celesc Kazan é com ele, né, que ele vai pagar, a parte de paver, toda a parte de projeto. A prefeitura ela tem que fazer a autorização, os órgãos públicos ambientais têm que fazer essa autorização, mas de um terreno, às vezes, de uma gleba de lote lá que estava parada, que tinha um matinho, tornam-se 20, 30, 60, 100 lotes, onde vai gerar uma boa renda para a prefeitura, né? Sem custo nenhum para a prefeitura. Sem custo algum para a prefeitura, ainda ela ganha, acho que, taxas para estar autorizando isso, né? E depois do IPTU, né? Além de IPTU, daí quando vende esses lotes, o ITBI. Então, para uma prefeitura, o loteamento é muito viável, né? Analisando essa questão, né? Até fica uma dica aqui, Felipe, para os nossos vereadores, daqui a pouco tramitar algum projeto na Câmara, não sei se isso tem partido executivo, do legislativo, mas dá isenção para os loteadores por um prazo de IPTU. Porque muitas vezes vai lá, levou 1 ano, 2 anos, 3 anos para tu fazer um loteamento, ele ficou pronto, mas ele não consegue trabalhar nessa área, sabe muito bem, não consegue vender tudo em 1 ano. Então dá isenção daqui a pouco para 1 ano, 2 anos, para aquele imóvel ter essa isenção, porque, como a gente muito sabe, o proprietário colocou 1 milhão, 2 milhões, 5 milhões dentro do loteamento. Então, nada mais justo do que dar uma isenção também do IPTU por um prazo curto de tempo para ele. Né? E a pavimentação de uma área das novas ruas, né? Isso traz o desenvolvimento, novas casas, gira a economia local. Então, eu acho que na cidade, qualquer cidade só tem a ganhar quando vem a instalação do loteamento. E tudo isso depende de licenças ambientais, e toda essa conversa aí que o Luiz Felipe estava passando para a gente, aí, que também são etapas primordiais, necessárias, mas que levam tempo e são um pouco aí bem técnicas e não são fáceis, né? Quando a gente fala de loteamento, o loteador tem que entregar com tudo pronto, né? Tudo pronto. Desde a iluminação, rede de água, até espera de esgoto, calçado, drenagem. Então vai ficar tudo perfeito ali para a pessoa só chegar e executar a casa dela. Então é uma maravilha, né? Bem isso aí mesmo. Luiz Felipe, tem uma outra questão, essa eu até quero ver a tua opinião. Na avaliação de imóveis, quando a gente fala avaliação, não lá quanto vale tal imóvel, mas a área verde, ela valoriza o imóvel ou ela só desvaloriza o imóvel? Quando a gente tem área verde no imóvel, seja ele urbano ou rural. Aí vai variar do uso, acredito, na minha opinião, vai variar muito o que qualquer pessoa quer naquilo ali, né?
Mas, por exemplo, ela não vai poder tirar toda a vegetação do imóvel se numa área urbana. Então, se você tiver um terreno, tu não vai poder tirar 100%. Então, vai ser uma área que tu não vai poder utilizar. Então, acredito que já desvalorize o valor do imóvel, na minha opinião. Né? A área rural depende muitas vezes do uso. Eu quero trabalhar com agricultura. Né? Vai desvalorizar, porque não vai poder produzir em tudo. Agora, se vê uma pessoa lá do litoral, como eu tenho clientes meus que já vieram do litoral, já compraram sítios aqui no interior, que eles querem para poder vir relaxar, então eles não querem Eles valorizam a área verde. Eles valorizam, isso mesmo. Então eles valorizam, eles querem área verde. Área de ribeirão, tal, que não pode mexer, mas que... Eles querem água, eles querem o mato, eles querem o passarinho cantando, isso tudo valoriza, né? Então depende muito da situação. Mas na parte urbana, aí já vai desvalorizar porque ela não vai poder tirar tudo. Que é o aproveitamento, né? Vai poder tirar o aproveitamento. Uma última perguntinha que a gente tem antes de a gente encerrar. A parte de mata nativa. Muita gente já me pergunta, às vezes assim, eu tenho uma área de preservação permanente, ou uma área que é intocável, que é grota e tudo mais, e existem empresas que compram para uso do carbono, algo assim. Isso realmente procede, funciona? Você já viu? Tem essa questão mesmo, Luiz, sobre... Essa questão do crédito carbono ainda apenas se fala, não se executa nada ainda. Quem vai comprar os créditos carbono mesmo seriam as pessoas, são os de fora. Então o que o Brasil fez? Ele regulamentou um crédito carbono, mas para comprar aqui internamente. Então é a mesma coisa que eu pegava e daí eu comprar de mim mesmo. O interessante seria ter regulamentado para daí o pessoal do exterior comprar nosso. Entendi. Então, hoje o crédito carbono, ele tem áreas, as pessoas têm algumas empresas maiores que eles estão fazendo a captação de áreas, geralmente maiores que 1.000 hectares. Então a gente vê muito na cidade de Mirim Doce, interior de Mirim Doce, Santa Terezinha. Eles estão captando essas áreas, englobando, fazendo grandes áreas, para daí quando regulamentar essas áreas já serem deles. Aí eles poderem vender o crédito carbono. E esse crédito carbono ou essas áreas servem para quem também faz a supressão. Porque toda área que foi feita a supressão, eu sou obrigado a compensar com a área... Daí tu vai ter que compensar. É diferente do crédito, né? Uhum. Mas tu vai ter que compensar. Tu veio aqui no centro de Taió, tu foi fazer um loteamento, por exemplo. E tu tirou 5 hectares de vegetação nativa, que é o que tu podia tirar. Tu vai ter que compensar esses 5 hectares em outro imóvel dentro da nossa bacia, né? Olha só. Então tu vai ter que compensar, tu vai achar uma área dentro da nossa bacia, pode ser até outro município, mas tu vai compensar lá esses 5 hectares. Essa informação ambiental, essa lida de área rural e supressão é bem complexa mesmo e não tem como a pessoa começar um corte e fazer sem ter um embasamento da lei ou uma autorização expressa, né? Eu não aconselho, porque se a pessoa fizer, ela vai se incomodar bastante. Então é Ministério Público, Justiça, tudo. Bem, sim. Luiz, queria agradecer a tua participação aqui, tirar as dúvidas, ajudar a gente nessas informações que a gente traz aí para o nosso cliente. Queria que tu deixasse as suas considerações finais. A gente está à disposição, né? É uma área, como a gente já bem falou aqui, é uma área muito delicada, são N situações, às vezes uma pode ser muito diferente da outra, então não é igual a matemática, 1 mais 1 é 2. Então por isso que é importante contratar um profissional daquela área que seja habilitado, para ele no teu imóvel fazer a viabilidade, ver se pode, se não pode, analisar toda a documentação que precisa, para daí na frente tu poder ter mais segurança jurídica, inclusive, né? Que é importante. Então a gente está disponível, né? Qualquer dúvida, a gente está aí para poder estar salientando. Muito obrigado pela sua participação. Pessoal, por hoje era isso mesmo. Qualquer dúvida que você puder ou tiver, a gente pode deixar seu comentário que o Luiz vai estar o contato dele embaixo aí e vai poder ajudar você ou tirar as devidas dúvidas. Até mais. Obrigado. Um abraço.